Meus amados, quero mais uma vez agradecer ao nosso Deus por esta gloriosa oportunidade que Ele está dando-nos de estarmos aqui reunidos em sua casa para, por mais um momento, adorá-lo e também juntos meditarmos na sua palavra. Queremos dar seguimento ao que temos estudado com os irmãos. Embora estamos com um número pequeno de irmãos hoje, penso eu que a chuva tenha contribuído para isto, mas quero agradecer a Deus pela vida de todos que estão presentes e agradecer os irmãos que estão aqui, embora já o tenha feito na noite do domingo em Alverca, mas quero novamente agradecer os irmãos que esforçaram para estarem lá e nos ajudarem naquele trabalho. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Obrigado a todos que esforçaram e lá estiveram para juntos adorarmos ao Senhor naquele encontro missionário. Que o Senhor Jesus abençoe e recompense a cada um dos irmãos. Nosso muito obrigado. Nós vamos voltar ao que estamos falando com os irmãos. Os irmãos recordam que estamos falando neste momento sobre as prioridades do reino do Senhor nosso Deus, baseado na oração que o Senhor Jesus nos apresenta como oração modelo, nos ensinando, portanto, quais são os elementos que compõem uma oração. E lá nós aprendemos que as prioridades primárias, elas dizem respeito ao reino de Deus e não às nossas próprias necessidades. Mas depois destas necessidades que são em primeiro lugar, vêm, portanto, as nossas necessidades. E sem sombra de dúvida que se nós entendermos isto, irmãos, tudo terá um sentido maior para a nossa vida espiritual. E já falamos com os irmãos sobre a prioridade número 1 e estamos falando agora sobre a prioridade de número 2, que é a busca do reino de Deus, a implantação do seu reino. Os irmãos que nos acompanham sabem qual é a linha de raciocínio que estamos desenvolvendo com os irmãos. Logicamente que isto embasado na Bíblia, não poderemos deixá-la de lado. Tem que ser norteado, nossos pensamentos precisam ser norteados pela palavra do Senhor nosso Deus, precisa ter base na palavra do Senhor nosso Deus. Já discorremos aqui algumas coisas com os irmãos, lembrando a todos que reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Isto só tem a ver com a descrição de evangelistas, mas se trata da mesma questão, tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus. A chegada do reino de Deus, segundo a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus anunciou com a sua chegada, e já dissemos aos irmãos, queremos só a nível de lembrá-los, levá-los a recordarem que o reino de Deus, no momento presente, ele é invisível, porém ele é real. O reino de Deus visível acontecerá quando, a partir do momento da volta do Senhor Jesus, da sua segunda volta, para arrebatar a sua igreja e levá-la ao céu de glória. Portanto, meus amados irmãos, enquanto neste momento nós fazemos parte do reino do Senhor nosso Deus. Ele está em toda a terra, onde estão os remidos, aqueles que por Cristo foram comprados com o seu sangue. Deus seja, portanto, louvado. Já analisando com os irmãos algumas coisas, eu quero lembrá-los que falamos ainda há pouco sobre cuidados que devemos ter em relação ao reino de Deus. E agora estamos falando com os irmãos sobre o que precisamos saber em relação ao reino de Deus. Em primeiro lugar, dentro deste ponto, quero lembrá-los que já citamos aqui que, embora sendo invisível, o reino de Deus ele é real. Jesus nos falou sobre isso em Lucas 17:20. Segundo lugar, nós precisamos saber que a missão deste reino não é simplesmente criar-nos oportunidades materiais, passageiras, temporais, mas pelo contrário, já estudamos com os irmãos aqui, em Romanos 14, 17, 19, Colossenses 1 e 13, qual é de fato a prioridade dentro desse aspecto como tarefa, como missão da igreja, que
que está incluída no reino do Senhor nosso Deus. É ganhar almas para o reino de Cristo, anunciar o Evangelho e fazer com que muitos que estão perdidos sejam achados ou venham para o reino do Senhor nosso Deus. Que Deus seja louvado. Agora vamos dar seguimento em terceiro lugar, e eu queria que os irmãos rapidamente abrissem a Bíblia, eu continuassem com a Bíblia aberta onde já lemos, no capítulo 7 de Mateus. Vamos voltar a ler o versículo de número 21, ou vamos ler. Na semana passada fizemos menção dele, vamos partir daqui. Quando eu disse aos irmãos que o reino de Deus, no presente, ele existe onde as pessoas estão debaixo do senhorio de Deus, ou debaixo do governo do Senhor nosso Deus. Ou seja, onde a vontade de Deus, ela impera, onde a vontade de Deus prevalece, onde a vontade de Deus vem em primeiro lugar, onde não impera a vontade humana, onde não impera o nosso querer. Quando o nosso querer bate frontalmente com a vontade do Senhor nosso Deus, o nosso querer então recua, ele não prevalece, mas o querer de Deus continua, ele prevalece. Damos aí uma prova de que nós estamos inseridos no reino do Senhor nosso Deus. Capítulo 7, versículo de número 21. Os irmãos encontraram? Deixa eu ler para os irmãos, acompanhe-me aí, por favor. Jesus está dizendo no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bom, irmãos, na semana passada nós falamos sobre isto aqui. Quero lembrar os irmãos que no contexto imediato, Jesus apresenta para nós a questão da porta estreita e do caminho apertado. Disse isto aos irmãos, que não só a porta é estreita, mas como também o caminho é apertado. A porta dá-nos acesso, entrada a este caminho. E este caminho, ele só findará quando Cristo nos chamar para o descanso eterno, ou se o Senhor Jesus buscar a sua igreja e vivos ainda estivermos sobre a face da terra. Esse caminho, portanto, vai findar neste momento. Mas enquanto nós estivermos palmilhando sobre esta terra, devemos ter em mente que o caminho ele é apertado, o caminho é estreito. E Jesus nos alerta que este caminho são poucos que entram por ele, são poucos que o encontram. Refletimos sobre duas coisas aqui. E eu quero lembrar os irmãos que às vezes poucas pessoas entram por esse caminho, porque eu e você que conhecemos também esta advertência da parte do Senhor nosso Deus, não fazemos menção dela. Esta é a grande verdade. Porém, meus amados e queridos irmãos, em segundo lugar, sempre é a tendência do homem de querer fazer aquilo que está contrário à vontade do Senhor nosso Deus. Mas que Cristo guarde a minha vida, que Cristo guarde a sua vida, que Cristo guarde as nossas vidas. E logo dentro do contexto fica visível que os falsos profetas, eles jamais nos advertirão, eles jamais nos orientarão dizendo, olha, estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Vivemos uma época que bem sabemos, é mais fácil ouvirmos as pessoas dizendo, não tem importância, não tem nada a ver, quem te disse que isto faz mal? Nós vivemos esta época que é mais fácil ouvirmos isto do que alguém chegar para nós e dizer, irmão, seja prudente, irmã, cuidado, irmãos, vigiem, irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Nós quase não ouvimos isto mais. É claro que ouvimos, mas quando eu digo quase não ouvimos isto mais, isto tem a ver com o que nós ouvimos em contraste com esta verdade que nós deveríamos sempre ouvir. E isto, irmãos, para bem da nossa vida espiritual, nós deveríamos ouvir constantemente, sempre.
todos os dias. Não se trata aqui das pessoas quererem bater-nos. Se trata, portanto, do zelo de Deus e advertência para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos ajude a prosseguirmos. Quando chega no versículo de número 19, ou 20, melhor dito, Jesus está dizendo que pelos frutos nós conheceremos, portanto, esses que são os falsos profetas. Daí Jesus nos adverte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, o que está em questão aqui é o fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Conhecer a vontade do Senhor nosso Deus. E a vontade de Deus, ela está revelada para nós na palavra. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala sobre um dos aspectos da vontade do Senhor nosso Deus. Não que ela restringe só a isso, mas um dos aspectos da vontade de Deus é que nós a cada dia nos purifiquemos, nos santifiquemos, nos apartemos, ou vamos nos apartar de tudo que é mal, separar a nossa vida para Deus. Paulo está dizendo: e esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Seja verdadeiro, irmãos. Ainda hoje, por exemplo, eu ouvi uma mensagem muito boa, mensagem bíblica, em um congresso. E eu parei, pensei naquela palavra assim, não sei, parece que estava faltando alguma coisa, porque a palavra estava maravilhosa, mas parece que estava faltando alguma coisa. E eu fico pensando, as pessoas não estão nos preparando para a questão da santificação. E Paulo está dizendo que um dos aspectos da vontade de Deus é a nossa santificação. É a consagração das nossas vidas, é a purificação da nossa vida, é a nossa separação do que é mal, daquilo que é pecado, daquilo que é contrário à vontade do Senhor nosso Deus. Todos nós, irmãos, somos tentados dioturnamente, sempre somos tentados. Não há ninguém sobre a terra que não seja tentado. O equilíbrio da nossa vida, ou seja, o sucesso da nossa vida, se dá quando nós nos abrigamos em Deus, quando nos refugiamos em Deus, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós percebemos que sem Ele nós estamos destinados ao fracasso. Mas aquele que nos libertou do poder do pecado, o estarmos nele, nos faz vencer também a presença do pecado. Porque a gente sabe que só seremos livres da presença do pecado quando Cristo nos tirar desta terra. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós estamos sujeitos à presença do pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele nos libertou do poder do pecado. Já não estamos sujeitos ao poder do pecado. Os grilhões do pecado na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, ele foi quebrado. Agora, não significa que você não sinta mais nada em relação àquilo que é pecado. Você continua humano, embora revestido da habitação celestial. E muitas pessoas, por não analisarem, por não cuidarem nesse aspecto, eles tropeçam. Então, meu querido irmão, daí a necessidade da igreja ser preparada a cada dia, mediante o ouvir da palavra de Deus, porque a santificação, irmãos, ela não é imposta, eu não tenho poder para santificar os irmãos. A santificação, ela se dá na nossa vida mediante a exposição da palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós temos muita argumentação humana, mas pouca aplicação da palavra de Deus, pouca Bíblia na nossa vida, pouca mensagem na nossa vida, pouco conteúdo bíblico para nós. E isso não significa que às vezes a gente até não iluda com certas coisas, que a gente até não confunda, mas nós estamos precisando mais de conteúdo bíblico, mais de ensinamento da palavra, mais da Bíblia sendo ministrada, aplicada em nossos corações.
Se nós bem percebêssemos isto, daí o que temos batido em cima constantemente. Estaríamos presentes nas escolas dominicais, estaríamos presentes nos cultos de terça-feira e não falharíamos, ou esforçaríamos o máximo por estar presente nesses trabalhos, porque é onde mais a palavra ela é ensinada. Ela é mais aplicada em nossos corações. Então, amados, tenhamos o entendimento. Paulo diz que um dos aspectos da vontade de Deus é a nossa santificação, é a nossa pureza, é a nossa consagração a Deus, é o nosso voltar para Deus. E à medida que nós nos voltamos para Deus, estamos voltando para Deus, nós estamos virando-nos, no sentido de darmos as costas para aquilo que é ante-Deus, para aquilo que é contra a natureza divina, para aquilo que é contra a vontade do Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, e é interessante, porque Jesus usa o singular, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós estamos vivendo uma época, atenção a isso, que parece haver um rolo compressor que quer nos graçar, que quer graçar todo o cristianismo, todos os cristãos, e parece que, pelo menos esse é o sentimento que a gente tem, parece que nós perdemos as nossas defesas espirituais. Parece que perdemos a cada dia a nossa ousadia, a nossa capacidade de resistir aquilo que é contrário à vontade do Senhor nosso Deus. São pregadores que a cada dia eles não conseguem e deixam de resistir aquilo que eles deviam resistir. São cantores que acabam por se prostrar diante de certas coisas, são crentes no sentido geral que acabam por se prostrar diante de certas coisas que não deveriam se prostrar. Porque os irmãos bem sabem, ainda um dia desse, procure me entender por favor, ainda um dia desse eu estava passando com o irmão Edson, e não me lembro se o pastor Eliezer era comigo, e nós passamos em um determinado lugar, o irmão Edson estava fazendo, o diácono Edson fez uma observação sobre um assunto, e eu falei para ele, irmão Edson, isso tem a ver com que em uma capital como essa, Lisboa, qual é a igreja aqui para alguém que faz uma visita a este país, chega e faz uma visita na capital e procure por uma igreja, qual a igreja aqui que você vai entender que eles vão mostrar? Aí era o pastor Eliezer, eu ainda lembro que disse assim, você acha que eles vão falar assim, é o pastor, a igreja lá, a referência, e é o pastor Eliezer com aquele grupo de ovelhas desse tamanho? Ou você acha que eles vão apresentar diante daquilo que estavam passando? Ou você acha que eles vão apresentar? Isso é claro que é aqui que é mais conhecido. Vamos tomar cuidado com o que Cristo disse, que estreita é a porta, apertado é o caminho. Olha, irmãos, o reino de Deus, ele não existe para a nossa projeção. Precisa ser projetado, que tem que estar em foco, é exatamente o que interessa ao reino do Senhor nosso Deus. Guardemos isto, guarde isto, vamos guardar isso, mas mediante isto que eu estou dizendo aos irmãos ser verdade, existem muitas pessoas que estão se prostrando, estão se entregando, eles estão perdendo as forças, e eu não estou livre disto, você não está livre disso, nós, Ministério Rocha Eterna, não estamos livres disso, nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós dependemos da graça de nosso Senhor. Então o que fazermos? Nos abrigarmos em Deus, nos refugiarmos no Senhor. Aquilo que o apóstolo Paulo falou, porque parece que Paulo, mediante aquele espinho que ele tinha na carne, parece que Paulo apela. Quando eu digo apela, ele clama com tanta veemência, com tanta avidez de alma, ele suplica ao Senhor, e ele chega a dizer que por 3 vezes ele clama ao Senhor, porque ele via algo que lhe importunava,
E não é muito fácil lidar com isso. O senhor está bem, pastor? O senhor está bem? Parece que eu vi um negócio no seu olho. Pensei uma coisa. Atenção, irmão. Atenção, irmãos. Não é fácil nós convivermos com aquilo que nos importuna a cada dia. Então dê-me a sua atenção, por favor. Diante disso, Paulo vai lá, clama, ele suplica. E aí é na terceira vez que o Senhor diz para ele que não tem como livrar ele daquilo. Não tem como retirar aquilo dele. O Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto você se considerar esse frágil, esse barro desse jeito, você vai se refugiar em mim. Você vai estar agarrado em mim. E enquanto nós estivermos agarrados no Senhor, irmãos, a nossa vitória, o nosso triunfo, o nosso caminhar, essas coisas, portanto, elas não impedirão a nossa caminhada. Meu conselho à igreja, continue seguro em Cristo, bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Mas lembrando que o Senhor Jesus está nos advertindo que entrarmos no reino do céu. E mais uma coisa que eu faço uma advertência à igreja, não há como para nós da presente era entrar no reino invisível sem, ou no reino visível, melhor dito, sem entrarmos ou passarmos pelo reino invisível. Agora, tem que se viver com Cristo no momento. É preciso viver com Cristo no momento. Tem que se viver agora. Isto nós não podemos deixar para o dia de amanhã. Então veja bem, vamos seguir isto aqui. O Senhor Jesus chega a dizer que muitos deles vão dizer naquele dia, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E isto aqui o pastor Pedro Rosa também nos ensinou no nosso congresso, em tempo nenhum eu vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Veja onde estava o problema? Não fazia a vontade de Deus e vivia na prática do pecado. Atenção, irmãos, isto não se tratou de um deslize, isso não se trata de uma fraqueza, de algo momentâneo. Isso se tratou de uma vida em prática. Hoje, amanhã, continuando na prática do pecado, da iniquidade. O Senhor Jesus está dizendo, vós que praticais a iniquidade. Então nós vamos pensar, porque estamos dizendo que o reino de Deus, nesse momento, esse reino invisível, ele está presente onde, ou entre aqueles que estão debaixo do governo de Deus, como Jesus está dizendo aqui, aqueles que recebem a vontade do Senhor nosso Deus. Nós vamos ter o entendimento a partir de agora, claro, e você já tem a nível só de lembrança, que isto se trata, irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo de número 3, por favor. Glorificado seja o nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Bom, os irmãos sabem, mantenha a Bíblia aberta aí, por favor, que aqui se trata do encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Ele era um príncipe entre os judeus. Nós sabemos, como a Bíblia diz, que ele foi ter com o Senhor Jesus de noite, e ele se dirige ao Senhor Jesus no versículo de número 2, dizendo assim, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eu quero, antes de chegar onde temos ou devemos chegar, prestar atenção um pouquinho no versículo de número 2. Veja que Nicodemos,
ele está falando que o que convence ele, o fato de Cristo ter vindo da parte de Deus, é os sinais, os milagres, as maravilhas. E olhe para cá, irmãos, deixa eu perguntar aos irmãos, por que não os ensinamentos de Jesus? Quem ensinava como Jesus? Em Mateus capítulo 7, nós estamos ouvindo aí o Senhor Jesus dizendo para nós que felizes, em outras palavras, é o que ele quer dizer, que felizes são aqueles que ouvem a sua palavra e a coloca em prática. São aqueles que ouvem os seus ensinamentos e os praticam. Você sabe, irmãos, você sabe muito bem, que muitas pessoas não reconhecem homens de Deus se ele ensina a Bíblia, mas reconhecerá como homem de Deus se alguns milagres aparecerem. E eu queria que os irmãos não desligassem a sua atenção do capítulo 7 de Mateus, versículo de número 22. Muitos dirão naquele dia, em teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus dizendo, eles estão dizendo, em teu nome nós fizemos isso. E Jesus dizendo, nunca vos conheci. Nicodemos vem a Jesus com a fala, com a palavra de que o que convence, ele não usa só a sua pessoa. Aqui ele está usando o plural. Os irmãos estão vendo ele dizer para o Senhor Jesus, mestre ou rabi, bem sabemos, não era só a sua pessoa. Significa dizer que eles estiveram em conversa, provavelmente com outros príncipes. Eles conversaram e chegaram a uma conclusão. Esse Nazareno tem que ser enviado da parte de Deus. É um mestre que veio da parte de Deus. Mas por qual razão o fulano que ele veio da parte de Deus? Por causa dos milagres que ele faz. Tem coxo sendo restaurado, tem cego vendo, tem surdo ouvindo, tem... Nunca vimos umas coisas dessa. Tem que ter vindo da parte de Deus. O que chama a atenção deles, eu repito, é os milagres. E não que nós desprezemos isso, pois aqui, irmãos, sabemos qual é a origem é divina. Mas eu gostaria que você tomasse atenção que a observação dele não foi quanto ao ensinamento, não foi quanto aos ensinos do Senhor Jesus. Nós temos homens de Deus hoje, graças a Deus por isso, irmãos, que é homem de Deus, é homem de Deus. E você vê ele pregar, ensinar, e você não vê ele falar em línguas estranhas. E porque ele não fala em línguas estranhas, as pessoas são descrentes com ele. Ah, mas não vejo o camarada dar uma rajada de língua. Não vejo... Irmãos, essas coisas não provam que tais pessoas são homens de Deus. Ser homem de Deus é ser comprometido com a palavra de Deus. É honrar a palavra de Deus. Atenção a isto. Atenção a isso. Jesus ficou olhando aquilo, ouvindo aquilo que Nicodemos fala, e é interessante porque, veja aí, os irmãos estão vendo ele dizer, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres ou sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Mas os irmãos viram, interessante, ele era príncipe em Israel, e os irmãos estão vendo ele dizer, bem sabemos que tu és mestre. Ele estava dizendo, tu és professor. Ele não está dizendo, tu és o Messias. Ele não estava reconhecendo a divindade de Cristo. Olha, está um erro muito grande aqui em muitas pessoas. Está um erro muito grande em muitas pessoas. O ideal seria que a visão dele fosse aquela, eu até cheguei a dizer... Um dia, uma mensagem que preguei, que eu já não lembro mais, acho que foi lá na Espanha, eu falei sobre isso, que quem dava o título de herdeiro do trono de Davi, referindo ao Messias, o que havia de vir, era Bartimeu, que vivia lá na beira da estrada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
essa expressão filho de Davi, ela não é por acaso. Mas Nicodemos, a princípio, ele está reconhecendo que Cristo é um mestre. O Senhor é um mestre que vem da parte de Deus. Porque o Senhor faz milagres, o Senhor faz sinais. E aí o porquê que o Senhor Jesus, se tudo estivesse bem na fala de Nicodemos, Jesus teria ficado tranquilo, calado, e como que dizendo, né? Está aí um israelita que nele não há engano, o que ele disse sobre Natanael, está aí um israelita que não há dolo nele, ele diz a verdade. Não, o Senhor Jesus vai como nós costumamos falar, mas na bucha. Olha o que Jesus fala para ele no versículo de número 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não falou assim, olha, realmente eu vim da parte de Deus. Jesus tratou foi do que ele estava precisando. Na verdade te digo, que quem não nascer de novo, ou que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha para cá. Por que essa expressão? Não pode ver o reino de Deus, em primeiro lugar. Porque Jesus usa aqui no versículo 3, não pode ver. E no versículo 5 ele usa a expressão, não pode entrar. Por que Jesus está dizendo não pode ver? Em primeiro lugar, irmãos. Em primeiro lugar, isso é um dos problemas. Estava acontecendo com Nicodemos. Meia verdade que ele tinha. Jesus vindo da parte de Deus. Mestre vindo da parte de Deus. Mas não reconhecendo que ele era o Messias enviado por Deus. Ou seja, em outras palavras, algo que diz respeito ao reino de Deus estava passando desapercebido aos olhos de Nicodemos. E isto passa nos nossos dias. Os irmãos ouviram, os irmãos que estavam presentes aqui no domingo pela manhã, na escola dominical, quando o pastor Luciano estava ministrando a escola, a palavra para nós, ele falou a respeito da travessia do Mar Vermelho, e ele mostrou para os irmãos, para nós aqui, claro, nós os alunos, a respeito dos críticos da Bíblia. E ele apresentou várias coisas, e uma das quais ele apresentou, aquela fala deles em relação ao vulcão, que o pastor Luciano falou aqui. Explica aí de novo, pastor, bem explicado para nós. O vulcão que entrou em erupção, jogou a lava para dentro do mar, pelo fato dela ser quente, em contato com a água fria, ela endureceu. E os israelitas passaram por cima. Então os irmãos estão vendo, essa é uma, ele fez mais observação. Estas ideias, teorias, existem, embora elas não podem ser comprovadas. Agora atenção, irmãos. Jesus está dizendo para Nicodemos aqui, quem não nascer de novo. E quando a gente vai olhar a linguagem do grego, está dizendo, não nascer de cima. Quem não nascer de novo, não pode ver. Na verdade, Jesus está dizendo daquele, né? Não pode ver o reino de Deus. Isso tem uma aplicação muito séria para nós. Aplicação muito séria. O que tem de coisas que acontecem dentro do reino de Deus e estão passando desapercebido para as pessoas, não está escrito. Estão acontecendo, mas algumas pessoas até parece que estão dentro do reino, mas essas coisas estão passando desapercebidas aos seus olhos. Imagine, irmãos, o vulcão entrou em erupção e fez com que tudo ali secasse, as águas se dividissem, né? O pastor Luciano falou para nós que lá havia regiões onde eles passaram de 145 metros, não é isso? 175 metros de profundidade. Então analise 175 metros de muralha de água. Eu quero que você pare e pense. Você sabe o que é isso? Olha o outro lado. A água divide e não escoa. Ela não vai embora, porque do lado de lá, se a água está vindo de cá, de lá era para ir embora. Ela permanece muralha. Olha para cá.
E quem é que falou para Moisés? Moisés, esteja na beira daquele mar a tantas horas certinho, porque é a hora que o vulcão entrou em erupção e vai estar tudo seco e você pega o povo e atravessa. Quem é que falou para Faraó? Faraó, você tem que apertar o povo nessa hora. Porque, na verdade, Deus se atravessia quando Faraó chegou. Quando Faraó apertou o povo. Quem é que avisou o Faraó que entrar em erupção um vulcão? Irmãos, são tantas coisas fáceis de serem refutadas, de serem jogadas por terra. Não tem fundamentação. Ideias descabidas. Mas sabe o que é? É exatamente isso aqui, ó. São pessoas que, porque não nasceram de cima, eles não vê o reino de Deus. Quem é que vê aí fora, que ainda não aceitou Jesus? Quem é que vê nós, aqui esse grupinho de pessoas reunidas, como pessoas, filhos de Deus? Quem é que vê? Pergunte a alguém lá fora, vai falar, tem uma turma de... Alguns vão dizer até assim, de malucos ali, reunidos, e eles dizem que são filhos de Deus. Eles dizem que estão no reino dos céus. Eles dizem que um dia Jesus vai voltar e vai buscar eles e vai levar eles. Um grupinho de pessoas ali. Quem é que vê o reino de Deus entre os irmãos na feira, quando ele chega e reúne ali 7, 8, 10 irmãos evangelizando e pregando? O reino de Deus está ali, naquela hora. Porque lá estão homens que reconhecem o governo de Deus. Mas quem é que vê? Jesus está dizendo aqui, quem não nascer de novo. E eu quero que você lembre, eu quero que você recorde isso, que esta foi a fala de Jesus para Nicodemos, mediante o que Nicodemos vem falar. Jesus não disse para ele, Jesus não se preocupou em dizer, você reconhece então que eu venho da parte de Deus? Não, Jesus falou, olha, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esta palavra, ela não é para Nicodemos, isso apresenta aqui como um pronome indefinido, aquele. Jesus está dizendo para todos os tempos, para mim, para ti, para nós, aquele que não nascer de novo. E quando se estuda a língua lá no original, a gente sabe que não nascer de cima, a origem divina, celestial, o novo nascimento, se tornar uma nova pessoa, o homem ou mulher ser reconciliado com Deus, confessar seus pecados, o ato de aceitar a Cristo como Salvador, confessá-lo como Salvador de sua vida, é declarar que está cansado de pecar contra Deus. Que reconhece que até nesse momento você estava contra a vontade do Senhor nosso Deus. Mas agora você está disposto a receber a vontade de Deus como governo para a sua vida.